6. É um dos textos mais conhecidos que a Bíblia tem como registro. Mas pode ser que de repente você não conheça. Pode ser que você conheça, mas já tem muito tempo que não tenha, já não o ler. Então você vai relembrar hoje. E se você não conhece, você vai conhecer agora. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha... De novo, vamos lá ler para gravarmos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem é Jesus? Quem é Jesus? A Bíblia diz que Deus, o Pai, amou o mundo, e a palavra no grego que se encaixa bem nesse mundo, não tem a ver com o mundo que nós enxergamos, o planeta Terra, tem a ver com pessoas. Deus amou pessoas de tal maneira, o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo é uma resposta do amor de um pai para filhos que de alguma maneira se rebelaram a esse amor. É a ação de um pai que linka a si, mais uma vez, o coração dos filhos. Muitos anos atrás, nas lidas de gabinete, um dia recebi uma pessoa que pontuou que não se sentia mais amada porque o cônjuge já não expressava mais que a amava. E eu confesso a você que o gabinete tem ensinado que nem sempre nós temos as respostas para tudo. Na verdade, nós nunca temos as respostas para tudo. Eu sou pastor, não sou psicólogo. De repente, se eu fosse psicólogo, teria ali analisado, teria percebido a dificuldade e de repente teria ali tratado também na psicologia. Se eu fosse terapeuta, de repente faria da mesma forma. Mas não, como pastor, o meu olhar para aquela moça foi apenas me comover, porque tem coisas que parece que nós não temos respostas. E as respostas que temos é apenas a nossa confiança em Deus. E olha que essa já é incrível. Mas passado alguns anos, eu descobri, e isso eu digo através de pessoas e de vídeos, que o amor de um homem para uma mulher, na maioria das vezes, se expressa através de ações. É bem verdade que no namoro, os homens são mais galanteadores, expressam com mais pontualidade que amam, elogiam mais, dizem que a namorada é uma flor, é um chuchu. Para os antigos, uma padaria. Hoje em dia, né, Severino? Vai que ele olha assim e fala: você é o meu pão doce. Meu Deus do céu. Cheio de creme, coco. Meu Deus. Sem gordura, tudo delicioso. Mas veja bem, eu acho que até o homem em si tem que melhorar nisso. Ele tem que ser mais intencional, ele tem que expressar mais o seu amor. Ele tem que falar mais. Mas dizem alguns que o homem, quando recebe a responsabilidade, ele foca em uma única coisa. A mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas o homem faz uma coisa e olhe lá, às vezes faz bem, e olhe lá. E ele acaba deixando coisas importantes passarem desapercebidas. E diz esse estudioso
que o homem, na verdade, expressa o seu amor através da proteção. 2, através do cuidado. 3, através da provisão. Quando o homem ama, ele expressa através do cuidado, da proteção e da provisão o seu amor. Às vezes ele não fala, mas ele demonstra. Já em contrapartida, a mulher expressa o seu amor mais em palavras, demonstra mais. Mas às vezes, por conta das responsabilidades, as ações também são mais limitadas. Às vezes, eu amo, mas na expressão do amor, ela acaba se limitando, por conta do cansaço, por conta das muitas preocupações também, por conta dos problemas vários. Então, passado anos, já alguns anos, naquele gabinete, eu entendi uma coisa. O amor, ele pode ser expressado e ele pode ser ali manifestado através de atitudes e não apenas em palavras. O lindo mesmo é quando nós casamos as duas realidades. Expressamos em palavras e demonstramos em atitudes. O Pai, demonstrando seu amor para a humanidade, não apenas expressou em palavras o seu amor, mas demonstrou em ações esse amor. Ele amou o mundo e por isso ele deu o seu Filho unigênito, para mais uma vez linkar o coração do homem ao seu próprio coração, fazendo com isso um novo e vivo caminho. O fato é que quando Jesus estava entre os homens, as pessoas o enxergavam de formas diversas. Alguns diziam, ele é um profeta. Alguns outros pontuavam dizendo, ele não, ele é um iluminado. Outros diziam, é uma manifestação, um tipo de João Batista. Outros, um tipo de Elias. Mas não conseguiam entender perfeitamente quem era Jesus. A única coisa que eles sabiam é que esse Jesus, em primeiro lugar, ele dava atenção àqueles que eram desprezados pela sociedade. Ele conseguia dar ouvido, ele conseguia dar atenção. Em segundo lugar, eles percebiam que, diferente dos mestres daquele tempo, e esses mestres eram conhecidos como saduceus, como fariseus e alguns outros escribas, e cada um na sua aplicação, a sua funcionalidade, eles entendiam só que Jesus era um tipo de mestre, mas era alguém diferenciado, pois as suas palavras continham autoridade. E essa expressão de palavras com autoridade significa, ele não apenas fala, mas ele também demonstra. Ele não apenas expressa, mas ele também faz. Este fala como tendo autoridade. O fato é que as pessoas, aos milhares, iam atrás de Jesus como seguidores, procurando saber quem ele era. E não diferente dos dias de hoje, muitos boatos começaram a surgir. Por isso que em Mateus capítulo 16, versículos de número 15, do 13 ao 16, Jesus, chegando em determinado lugar, a Bíblia diz, Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Versículo 14, eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e outros ainda Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus, olhando para os seus discípulos, perguntou, e vocês? Quem dizem que eu sou? Simão Pedro
respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquele exato momento, não mais seguidores, mas discípulos, alunos, compreenderam que eles não estavam diante de Elias, eles não estavam diante de João Batista, eles não estavam diante de um iluminado, eles estavam diante do Filho de Deus, o Messias prometido, o Salvador de toda a humanidade. E por isso, algumas coisas acabaram saltando os nossos olhos a partir desse momento. Porque a partir daquele momento não era mais o Jesus que curava, não era mais o Jesus que realizava um milagre, ou que libertava, ou que ressuscitava. A partir daquele momento era Jesus, o Senhor e Salvador da humanidade. O fato que essa percepção Pedro teve pelo Espírito Santo. Mas se o Senhor te perguntasse hoje: quem você acha que eu sou? Qual seria a sua resposta? Veria o Cristo apenas como aquele que abençoa, ou veria o Cristo como o abençoador? Veria o Cristo apenas como serviçal, aquele que abre cadeias e destroça grilhões, ou aquele que é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis? Como você enxerga o Cristo nessa noite? Qual é a sua percepção de quem Cristo é? Ele para o seu coração é o Senhor? Em sua mente Ele é o seu Salvador? Ou Ele é apenas, como alguns homens dizem, apenas um iluminado? Como os judeus, talvez um profeta. Para os adventistas, um tipo de anjo Miguel. Para os testemunhos de Jeová, apenas uma emanação de Deus. Para os kardecistas, apenas uma força, uma luz. Quem Jesus é para vocês? Para os islâmicos, apenas um profeta. Para alguns religiosos, apenas um ser que pode ser colocado na parede e ser pressionado para liberar alguma bênção. Quem Jesus é para vocês? Quem Jesus é? Os homens tentavam de todas as formas desqualificá-lo, dizendo ser apenas mais um mestre que, assim como se levantou, iria passar. Os homens pensaram que simplesmente ele, assim como alguns revolucionários surgiram, como Barrabás, surgiram e iriam embora, Jesus de Nazaré também iria passar. Alguns homens acharam que matando-o, e olha que ninguém o matou, ele se entregou, iriam silenciar o Cristo. Mas eu não sei você, mas a minha consciência todo dia denuncia isso. Passaram mais de 2000 anos e ninguém conseguiu apagar o nome de Jesus Cristo da história. Ele não é apenas o coadjuvante, ele não é apenas um personagem, ele é o escritor de toda a história da humanidade. Ele estava no início, ele já está no final, ele está em toda a trajetória. Ele continua sendo o alfa e continua sendo o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Os homens vieram e foram, os reinos se estabeleceram e foram, mas Jesus de Nazaré continua sendo o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Os impérios se levantaram e tombaram, mas o império de Jesus, o reino dos céus, continua e continuará para toda a eternidade. Quem Jesus é para você? Eu estou certo
de que Ele é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo. Mas a Bíblia pontua algumas verdades que julgo que são importantes nós lembrarmos nesta noite. E eu não vou nem pontuar quantas verdades, apenas vou citar. E a primeira delas é, Ele é o caminho. João 14, versículos número 6. Ele é o caminho para aquele que não tem destino, para aquele que está batendo cabeça, para aquele que não sabe qual vai ser o futuro. Um dia eu estava também sem um destino, com 17 para 18 anos, 18 anos ainda, 17 e 18 anos, e já cursando seminário, mas sem um destino. O que eu vou fazer da minha vida? Como vai ser? Nesse momento o pai fez muita falta, a figura de um pai, de um líder, de um direcionador, de um arqueiro, de um flecheiro. E eu me lembro que Deus colocou um amigo na minha vida para me direcionar em algumas questões muito particulares. Eu estava sem destino, mas Jesus colocou uma pessoa. Jesus, Ele não é essa pessoa que colocou do meu lado. Ele é o caminho que essa pessoa apontou e disse, vá, siga. Mas a Bíblia também diz que Ele é a verdade. João 14, 6. Ele é verdade para aquele que está tão envolvido em mentira e que já perdeu até a identidade. E ele diz, para você, eu sou a verdade. Você é modelado por aquilo que você contempla. Olhando para Cristo, o autor e consumador, você que anda na mentira, você acabará vivendo na verdade. O inimigo, ele tenta criar mentiras diante dos nossos olhos, e o Senhor, Ele retira essas ilusões do inimigo e nos mostra qual é a verdade para as nossas vidas. Corrigindo, não qual é a verdade, mas quem é a verdade. E Ele é a verdade. Mas a Bíblia continua dizendo, Ele não é apenas o caminho, Ele não é apenas a verdade, Ele é a vida. Ele é a vida para aquele que está no quarto fechado. Ele é a vida para aquele que está ali namorando com a morte. Ele é a vida para aqueles que estão buscando em zonas de prostituição, em bocas de fumo, em bares, em balcão de bares, em situações, dá certos alívios para a sua alma. Sim, Ele é a vida para esses. O mundo pode dar dinheiro, o governo pode dizer que está ajudando o povo dando dinheiro, mas Jesus dá vida. Dinheiro não compra vida, mas quem vive consegue sim adquirir dinheiro. Jesus trata o ser humano com dignidade, por isso Jesus não é uma vida, Jesus é a vida. Mas a Bíblia continua dizendo, Apocalipse 22, 13, que Ele também é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e Ele é o fim. Ele não é apenas o criador, mas Ele também é o sustentador de todas as coisas. Os gregos, olhando para a criação, diziam, Zeus é o criador, mas ele não sustenta todas as coisas, ele precisa dos filhos, e cada filho em sua ciumeira estabelece aquilo que é princípio, quer seja no mar, quer seja na terra, quer seja no ar, quer seja no ar, quer seja no amor. Ele não, ele diz, eu sou o Criador e continuo e continuará sendo o sustentador de todas as coisas. Ele não apenas te fez, mas Ele se compromissou, enquanto você está vivo, te sustentar. Meu Deus! E sabe qual é a linda história? Eu não estou falando de crente, estou falando de todos. O Senhor tem este compromisso com a humanidade. Ele continuará provendo o sustento. O sol nasce para os justos e o sol nasce para os ímpios. A chuva cai para os justos e a chuva cai para os ímpios. O alimento vem para os justos e o alimento vem para os ímpios. Mas veja bem,
Me permita só fazer um adendo a essa pontuação. O sustento é para todos, mas existem porções que só são para os filhos. Existe uma porção especial para os filhos. Você, mesmo sendo mau, se alguém te pedir alimento, você dá. Mas quando o seu filho te pede um alimento, não é o alimento que você pegou, é aquilo que você vai preparar, é o melhor. Sim, Ele não é apenas o caminho, a verdade e a vida, não apenas o alfa e ômega, mas Ele também é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo de número 29. A Bíblia diz que Ele quebrou a dívida, anulou a dívida de culpa que todos nós tínhamos diante do Deus o Pai, porque Ele pagou o preço. Depois desse pagamento, nós recebemos a graça de dizermos não para o pecado que tão de perto nos rodeia. Nós, a partir deste momento, podemos até mesmo sermos aliciados pelo pecado, mas podemos nos posicionarmos, ao nos posicionarmos, dizermos: não vou ceder. Ele tirou a autoridade que o pecado tinha sobre as nossas vidas. Sem o Cristo, nós éramos como a canção: havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Mas quando Jesus veio, Ele pegou a balança que estava meio assim e Ele equilibrou. Graças a Deus. E é interessante isso, que uma vez que estamos em Cristo e somos perdoados, nós somos perdoados realmente. Mas isso não anula as manutenções às vezes. Porque mesmo sendo salvos, mesmo sendo perdoados, me parece que às vezes a gente ainda insiste em tropeçar. Mas a Bíblia diz que aquele que tropeçar, bom que não tropeçasse, filhinhos vos escrevo para que não pequeis, mas se pecar, vocês têm um advogado. Um dia, no final do ano, estava com o Papai Noel dando presente para a família toda. E eu estava como um verdadeiro macho alfa provedor. E dando presente para a esposa, dando presente para a filha, dando presente para papagaio, periquito. E aí, lembrei que eu tinha um relógio bonito, esse que eu estou usando. E ele estava sem bateria. E eu falei: olha, eu tenho um relógio X, e eu botei lá na esquina de casa, mas a bateria não dura muito tempo, eu queria comprar a bateria original. E a pessoa falou: não vendemos, mas como é um relógio assim, tem que pedir e vai vir a bateria. E quando eu levei o relógio, ela falou: poxa, mas o teu relógio é tão bonito, tão legal, por que você não faz uma restauração nele? E aí a Mona naquele dia falou: ah, Diego, você está pagando tudo para todo mundo, se dá esse presente. Eu não sei vocês, eu gosto de dar presente para os outros, mas na hora que é para eu comprar alguma coisa para mim, eu fico em crise. Que coisa, né? Ah, coisa chata. Esses dias eu fui comprar uma calça para mim, comprei calça para todo mundo, e eu continuo com a mesma calça. Mas naquele dia eu falei: ah, vamos dar esse presente. Falei: pode fazer. Aí depois de 20 dias me devolveu e explicou: olha, essa tela aqui sua, a gente poliu porque é de tal material, essas correntes é de tal material, então fizemos isso. Moral da história: o relógio é o mesmo, mas por causa do tempo ele estava sujo, a tela estava arranhada. E sabe qual linda história? Que depois que ela me entregou, o relógio estava como novo. Pastor Márcio Valadão me ensinou um dia sobre santificação. Ele disse: santificação é isso. Um dia estava vindo para a igreja, dizendo pastor Márcio Valadão, e perto da igreja, falando com os irmãos, estava chovendo, o carro passou em alta velocidade, tinha uma poça de água, e naquele momento passou na poça de água, e a água suja
veio sobre o meu terno, me sujou todinho. Naquele momento eu tive a oportunidade de ir para a igreja e explicar que estava sujo, porque o carro passou e a lama me sujou. Ou eu poderia voltar para casa e trocar a roupa. Naquele momento eu tinha uma decisão, e eu decidi voltar para casa, trocar de roupa e voltar para a igreja limpinho. Santificação não é o quanto você está limpo, santificação é o quanto você está disposto a se limpar. Porque às vezes o mundo vem e tenta colocar uma pecha em você. O diabo não quer te ver limpinho, às vezes ele te coloca alguma situação para te manchar. Mas todas as vezes que nós lembramos que o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo, nós podemos ir até o Pai em arrependimento, confessar os nossos pecados e receber dele o perdão e a purificação de todas as nossas iniquidades. Naquele exato momento é o mesmo relógio, mas agora é restaurado. É a mesma pessoa, mas agora restaurada. Não permanecerei sujo com a lama do mundo. Jesus me purificou de todo pecado. Sim, Ele não é apenas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele também é a fonte de águas vivas. João 4, do 13 ao 14, Jesus ali conversando com uma mulher que estava em uma situação complicada na vida, ele disse: você está aqui tirando água, todavia você já se envolveu com tantas pessoas procurando saciar a sede da sua alma, e por isso você acabou se machucando, por isso você acabou se envergonhando, e hoje você está em uma situação complicada. Mas eu te digo, se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Jesus, olhando para aquela mulher, disse: você pode ter uma sede na sua alma, que não são homens que preenchem, não é o dinheiro que preenche, não é status que preenche, mas é a minha presença que preenche. Tem coisas na nossa vida que só Jesus faz. Bem cantava o rapazinho: tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é meu remédio, Jesus. Não tenho ouro, não tenho prata, só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que causa arrepio na alma e a gente sente, Jesus. Que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença. Quem é tocado por Jesus, ele perde tudo, mas ele não negocia a presença de Deus. Ele não é apenas a água, as águas vivas, ele também é o melhor amigo. João capítulo 11, ele é o amigo do pós-morte, ele é o amigo da morte, melhor, ele é o amigo da pré-morte, ele é o amigo da hora da morte, e ele é amigo também do pós-morte. João capítulo 12, ele gosta de sentar à mesa com seus amigos. Está ali Jesus e Lázaro. Ele chora pela morte de Lázaro, porque as pessoas estavam ali comovidas, mas ele é o único que consegue chegar em qualquer situação e dizer: Lázaro, vem para fora. Vem para fora. Ele é o amigo verdadeiro. Os homens falham, mas ele não falha. As irmãs, as meninas falham, mas ele não falha. As pessoas, os amigos podem te levar a caminhos errados, mas ele, que é o melhor amigo, nunca te levará a nenhum caminho errado. Ele te preserva, ele cuida da sua vida, ele cuida de você, ele nunca contará os seus segredos para os outros, ele nunca abrirá situações que você confiou para ele e para outros. Sabe por quê? Ele é o seu melhor amigo. Ele é o seu melhor amigo. Ele quer sentar na mesa contigo, como no caso de Lázaro, e saborear uma boa refeição. Ele é seu amigo.
Esse Jesus não é apenas o caminho, a verdade, a vida, o alfa e ômega, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a fonte de águas vivas, o melhor amigo, mas ele também é a luz do mundo. João capítulo 8, versículo de número 12. Ele é a luz para aqueles que estão nas trevas. E há de convir que existem lugares que quando você chega, de fato, estão em trevas. Locais que nós adentramos, comunidades, quando nós batemos quando nós firmamos os nossos pés, nós percebemos os demônios que atuam naquela localidade. Quando chegamos em determinadas casas, às vezes, as casas estão em trevas, brigas o tempo todo, descontentamentos, agressões o tempo todo, estão em trevas. Um dia, eu fui em um determinado lugar que eu nunca imaginei que iria acessar. Eu recebi em uma empresa, muitos anos atrás, uma OS, uma ordem de serviço para uma mecânica. Eu tinha que fazer um serviço em uma mecânica no Meia. E eu fui no Meia, e eu me lembro que eu andei na rua da mecânica e não descobri a mecânica. Não tinha mecânica na rua, eu fui na frente, voltei e não tinha mecânica. Mas eu tinha que fazer aquela OS, eu não podia deixar de executar aquela OS. Então eu parei numa drogaria e perguntei: olha, aqui eu já andei, me entregaram uma ordem de serviço chamada mecânica do Meia, mas não consigo encontrar essa mecânica. Eu estava procurando uma porta que tivesse carro ou alguma coisa que identificasse com mecânica. Eu lembro que o menino sorriu para o meu rosto e disse: rapaz, a mecânica que você está procurando é uma mecânica diferente. E eu não entendi nada. Ele falou: ó, depois de 2 portas tem uma escada. Pega e sobe nessa escada que você vai entender. E eu fiz dessa forma. Quando cheguei 2 portas depois, de fato estava um número. Eu não me atentei para o número, porque na minha cabeça eu estava procurando a mecânica. Mas quando entrei naquele lugar, era um lugar de trevas, porque era um lugar de prostituição. E eu pensava que era mecânica. E eu entrei naquele lugar e tinha um segurança. Eu falei: mas aqui a minha OS está a mecânica. Ele sorriu e falou assim: é porque quem passa cartão para não detectar onde ele estava. Eu falei: ah, entendi. Entendi. Entrei naquele lugar, um ambiente pesado, cheiro diferente. Sabe por quê? Onde os demônios estão, até o cheiro é diferente. Não é um cheiro de vida, é um cheiro de morte. O prazer em 4 portas exala o cheiro do amor, mas o prazer da maneira como se oferta exala o cheiro da morte. Entrei naquele lugar escuro, pouquíssimas luzes, e eu tive que ir depois do lugar dos atendimentos. Eu me lembro que era um lugar escuro, eram biongos pequenos, e aquilo me trazia, sabe, pesar, era uma opressão. Nos fundos era onde se lavava as roupas das pessoas lá e se concentrava as coisas mais feias. E eu fui justamente nesse lugar porque a máquina estava justamente nesse local. E eu aprendi uma coisa: ali não é um lugar de luz, ali é um lugar de trevas. A Bíblia diz que quem se deita com uma prostituta, um prostituto se torna um com ele. Às vezes a pessoa, porque quer viver, acaba trazendo sobre si repentina destruição. Digo eu, não o Senhor. Gravem isso: digo eu, não o Senhor. Mas eu acredito perfeitamente que o ato íntimo não é apenas uma concepção de carne para carne, mas é uma união de alma. Quando há ato íntimo, há união de alma. Quando um homem ou uma mulher acessa determinadas situações, eles estão trazendo sobre si pedaços de muitas almas com que aquelas pessoas já se deitaram. Meu Deus! Por isso que são carrancudas, são pesadas, trazem sobre si um bocado de consequências. Questões espirituais, quando olha para a alma dessa pessoa, não consegue mais enxergar a pessoa, consegue enxergar partes de muitas pessoas naquela alma.
Meu Deus, digo eu, não o Senhor. Quem se deita com prostituta ou prostituto se torna um. Hoje em dia, a moda é dizer modelo, outras dizem job, outros dizem garotos de programa. Não, são pecadores que carecem de arrependimento. Jesus não fez o corpo para ser vendido e nem dado em gratuidade. Jesus fez o corpo da mulher para um homem e fez o corpo do homem para a sua mulher. O que passa disso são portas que se abrem no mundo espiritual para ações do inimigo. Entenda bem. Jesus é a luz para esses homens e para essas mulheres. Jesus é a luz daquele lugar. Mas Ele não é apenas a luz do mundo. A Bíblia diz também que Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Apocalipse 19:16. Ele é aquele que nessa concepção existiam escravos. E esses senhores escravizavam pessoas. Ele está dizendo: eu sou o Senhor dos senhores. Quem está em mim vive em liberdade. Mas a Bíblia também diz: eu sou o Rei dos reis, porque naquele tempo existiam reis. E ele diz assim: eu sou o Rei dos reis da terra. Vocês não pertencem a monarquias A, B ou C, porque vocês não são terráqueos. A partir de hoje vocês são cidadãos do céu. Vocês são céu-ráquios. Vocês são embaixadores do reino de Deus aqui na terra. Vocês são embaixadores de Deus. Meu Deus, vocês são embaixadores de Deus. O Senhor não quer você em escravidão com nada. Tudo que te domina está te escravizando. O Senhor não quer que você viva escravo de nada. Meu Deus, isso queimou tanto o meu coração agora. O Senhor não quer que você viva escravo de nada. Lembrei aqui, ó. 1 Pedro 2,19 diz: prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Quantas pessoas, me permita aqui adentrar, eu falo com um amor incrível. Quantas pessoas agora estão escravas do celular? Aqui eu estou pregando e está usando o celular agora, porque o celular está te dominando. Tem pessoas que ficam tão inquietas: mas se alguém mandou mensagem para mim, se alguém mandou mensagem para mim, e se alguém mandou mensagem para mim? Mandou, se fosse muito urgente, te ligava. 2, tem pessoas que estão escravas de jogos. Existe um rapaz que matou a sua mãe porque jogou tudo no tigrinho, perdeu casa, perdeu carro, perdeu o dinheiro da mãe, desesperado, matou a mãe e tirou a sua própria vida. Não existe dinheiro fácil, existe sabedoria na administração das finanças. Esse negócio de que não, eu vou apostar. Jesus não te deu dinheiro para você apostar, Ele te deu dinheiro para você administrar. Cuida dele, seja um bom mordomo. Zele por aquilo que o Senhor Jesus te deu. Faça com boa intenção, com carinho. Para de se endividar. Tem gente que é escrava da dívida. Não cabe mais roupa no guarda-roupa, mas quando vem uma roupa, tem que ter roupa. Ai, meu Deus, ai, que roupa maravilhosa. Para com isso. Tem gente que está escrava de compra. O consumismo tomou a mente, tomou o coração. Ainda consegue dizer: Deus vai me abençoar. Não vai não, filho. Você está destruindo teu casamento, filho. Senhor não vai abençoar o que está trazendo rivalidade dentro de casa.
O Senhor não abençoa quando não há unidade, quando não há ali, inteireza de pensamentos. Tem os varões aí, eu conheço poucos, mas tem gente aí que trabalha para dar o salário todo no tênis. Deus te abençoe. Mas se você é um homem e sustenta a sua casa, tu está errado, varão. Toma vergonha. Você tem que pegar o teu dinheiro e cuidar da sua casa. E não dar um dinheiro no tênis. Vai manter a tua casa bem, em ordem. Direitinho, bonitinha. Aí se sobrar, você ganha. Vai ganhar o presente de final de ano. Você foi muito bom esse ano. Vou te dar uma cueca nova no final do ano. Menino bom. Não seja escravo de nada. Jesus te libertou. Tem gente que se torna escravo de coisas que Jesus já te arrancou daquilo lá. Não volte para o lixo de onde Jesus te tirou. Não queira voltar a desejar comida de porco. Jesus já te colocou sentado na mesa. Ele não quer que você seja alguém que fica aí passando pelos lugares, mesmo tendo uma casa, mesmo tendo pai, mesmo tendo uma herança, mas por causa de orgulho está ali no chiqueiro. Jesus não quer isso. O inimigo escraviza o ser humano para o colocar no chiqueiro. O chiqueiro da vergonha, o chiqueiro da acusação, o chiqueiro da sujeira. Não existem resultados fáceis. Paga o teu preço, cava o teu poço. Se fez dívida, pague. Eu não estou falando de dinheiro não, porque pode ser que tem muita gente aqui endividada, fala, mas eu estou até querendo pagar, mas não tem dinheiro, pastor. Estou falando, deixa eu aplicar melhor, estou falando assim, emocionalmente, espiritualmente. Pastor, já não aguento mais, é tanta ligação de DDD 31, 11. Sangue de Jesus tem poder, pastor, estou até exorcizando já o meu celular. Está amarrado. Está amarrado, pastor. Pô, coisa terrível isso. Jesus não quer que sejamos escravos de nada. Nada. Ele não quer que você seja escravo do amor do seu cônjuge. Eita, meu Deus. Tem gente que fala, se não me amar eu vou morrer. Não vai não, filho. Vai para cima, bola para frente, vai doer, mas vai passar. Meu Deus, eu vou pegar muito pesado aqui, mas vou pegar assim mesmo. É difícil falar isso que eu sou casado e tenho filhos, mas o Senhor não gosta de dividir o amor dele com ninguém. O teu casamento só vai ser bem sucedido se você amar mais a Deus do que o seu cônjuge, e vice-versa. Seus filhos, se você amar mais a Deus do que... É difícil isso, porque como eu amo meus filhos, mas não pode ter essa dúvida no nosso coração. Me parece que às vezes o Senhor nos coloca no monte da provação, que se torna o monte da provisão. E Ele, às vezes, parece que nos pede coisas que são preciosas. Me dá o seu filho. Me dá aquilo que você quer. Me dá. Quem é Jesus para você? Eu não sei você, mas concluo. Eu tinha um bocado de coisa para falar aqui. Eu acho que eu vou pregar até 10 horas hoje. Mas vou terminar com esse negócio aqui. Vou botar vocês para dormirem hoje aqui nessa igreja.
Mas eu termino dessa forma aqui. Eu não sei para você quem é Jesus, mas eu sei o que ele é para mim. E ele é meu amigo fiel. Os homens falham, ele nunca falha. Os homens são infiéis, mas ele permanece fiel. Nós somos infiéis, mas ele permanece fiel. 2, ele é meu Salvador. Não é a Igreja Batista no Jardim Meriti. Se você não sabia, eu lamento te informar, não é a igreja que está te salvando. Quem te salvou é Jesus de Nazaré, ele é meu Salvador. Ele é meu Salvador. Ele é meu Salvador porque é ele que garante o céu de glória para mim. Foi ele que foi lá onde estava no lamaçal do pecado, Romanos capítulo 4. E naquele lamaçal do pecado, ele me resgatou. Meu Deus, isso é forte demais. Visitantes, vocês estavam lá, digo eu, não o Senhor, no lamaçal. Aí você está afundando naquela areia movediça. E aí ele é aquele que estende as mãos quando você está afundando, te segura e com mão forte te tira daquele lugar. Por isso que ele é o Salvador. Mas ele não é só apenas o meu Salvador, ele também é minha provisão. Eu não sei se você tem algumas qualidades ou adjetivos para ele, mas eu digo eu estou sendo muito egoísta aqui nessa noite, dizendo, não, ele é meu amigo fiel, ele é meu Salvador, ele é minha provisão, não é apenas aquilo que chega às vezes, não, ele é a minha provisão, ele nunca falhou. Tem dias que eu estou angustiado por causa de empresa, por causa de igreja, por causa de família, e na hora certa, quando penso que nada mais vai acontecer, quando tudo e o mar, você vai, a vitória te entregar, esse tempo é necessário para te amadurecer. E depois tem novidade para você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Vocês têm que ensaiar mais, né? Porque já viram que eu puxo, mas vocês têm que cantar melhor, né? Ficou bom, não ficou bom, mas ficou bom, tá bom. Então tá bom tudo. Mas sabe uma coisa? Ele é minha provisão. Quando eu estou mal lá, ele... Hoje estava aqui no culto e eu senti no meu coração minha voz falando comigo mesmo. Os homens se esquecem, mas eu não me esqueço de você. Ele é o meu descanso. Quando eu estou cansado, eu falo, Senhor, me leva para esse ambiente de descanso. Ele é o meu refúgio. Quando eu estou desesperado, é nele que me refugio. Alice, é nele que nós nos refugiamos. São muitas as preocupações e as dores, mas nós lançamos sobre ele, porque ele cuida muito bem de todos nós. Ele é minha luz. Quando eu não estou enxergando nada, eu olho para ele, porque se eu for na direção dele, eu não serei confundido. Ele é meu Senhor, ele é o meu perdão, ele é a minha justificação, ele é o meu tudo. Mas eu te pergunto nesta noite, quem é Jesus para você? 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 Quem Ele é? Quem Ele é? Quem é Jesus? Quem é Jesus para você?
Você pode pontuar adjetivos, expressões copiadas de youtubers, de mentores, mas ele não quer que você copie de alguém. Ele quer saber quem ele é para você. Quando Jesus perguntou para os discípulos, Pedro, olhando para ele, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu não sei como você chegou, mas eu sei que como você vai sair. Que isso, pastor? Sei.